Resistência dos materiais é uma obra científica para os docentes universitários, estudantes de engenharia, entre outros investigadores, da autoria do docente universitário Leonardo Rossi Chindombe, que, na ocasião da publicação do livro, contou o percurso da obra até a sua publicação, que teve lugar na reitoria da Universidade Cateavala Buila. Resistência dos materiais. O pensamento do autor aqui foi de dar suporte aos engenheiros, aos estudantes de engenharia e aos professores mesmo de engenharia, com o objetivo de servir de apoio didático, de consulta, não é? Para os nossos futuros engenheiros. Esse livro foi escrito num percurso de 5 anos, agora, depois em 2020, no final de 2022, em novembro, outubro, no final de 2022, acabamos aceitar o desafio de dar continuidade aos estudos acadêmicos, o doutoramento na Universidade de New School, que, no entanto, o professor José Almeida, vão encontrar, é a pessoa que incentivou-me também bastante para continuar com o projeto, e tanto ele acabou também prefaciando, não é? Dando voz ao prefácio do livro. Tanto, caros estudantes, sem mais delongas, assim em forma resumida, a resistência dos materiais é aquela que faz com que nós também tenhamos a nossa panela de casa a ferver mais cedo, porque as propriedades daquela panela, quando começam a degradar, a panela vai furar e ali a pessoa acaba não tendo condições para fazer as suas refeições. Tanto até nas nossas casas temos a nossa resistência dos materiais. O sumário desenvolvido sobre a disciplina A Resistência dos Materiais, que é o ramo da mecânica que estuda as relações entre cargas ou forças externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que atuam dentro do corpo. Em representação do reitor, coube a Wilson Fernandes, que, em nome da reitoria, debruçou. Daquilo que nos trouxe aqui, e que nos trouxe aqui é a ciência, é a engenharia, é a inovação, e ainda mais quando esses atos são feitos através dos nossos próprios docentes, é algo muito satisfatório. Do nosso lado, é praticamente tudo o que nós queríamos dizer, e retirar votos de sucesso para o nosso autor, para o professor Rossi, e que tudo corra conforme o previsto. Obrigado. A resistência dos materiais, sendo uma disciplina fundamental na engenharia que lida com o comportamento e a capacidade de suportar cargas de diferentes materiais estruturais. A apresentação do livro teve a responsabilidade do engenheiro José Massanga, que descreveu a obra nos seguintes termos. O engenheiro é adaptável. Você, para ser engenheiro, tem que meter a sua mente um pouco mais aberta. Ler, ser rigoroso com as coisas e fazer as coisas de formas corretas para que tudo corra bem. Por isso você vê que a engenharia passa em todas as áreas. Agora estamos aqui na refinaria do Lubito. Materiais utilizados, concreto, utilizado em fundações e estruturas portuárias e ferroviárias, aço, empregados em trilhas ferroviárias, pontes e estruturas de contenção no porto, madeira, utilizado em algumas estruturas secundárias e auxiliares. Propriedades dos materiais, concreto, alta resistência, compressão, durabilidade em ambientes marinhos mais sustentáveis e corrosão, se não protegido e adequadamente. Aço altamente resistente, com alta resistência, atração e flexão, porém requer proteção contra a corrosão, especialmente em ambientes salinos. O livro
traz uma forma diferente de abordar o assunto, simplesmente direto, e mostra que estuda passo a passo. Os futuros engenheiros, após terem ouvido a explanação, questionaram o autor. Duas questões, porque ao longo da narrativa dos nossos painelistas me deu a entender que é um tema que de facto também traz consigo a colação de algumas questões específicas cá da nossa província. E eu vi um tema generalista, ou seja, para quem vê o livro, pelo menos eu me deu essa impressão de que seria uma abordagem generalista, mas os nossos painelistas tocaram em alguns aspectos específicos. E eu gostaria de perguntar se o livro é baseado em questões das justiças de materiais de forma específica para a nossa província ou de forma geral. Então, a minha questão é, senhor professor, qual deve ser o nosso comportamento perante esta situação? Será devem saber que os materiais apresentem diversos comportamentos com a temperatura? O autor ainda recebeu um certificado de mérito que veio do movimento Move Jovem, que é um dos cofundadores e foi presidente do mesmo durante 4 anos na província de Benguela. Para Leonardo Rossi Chindombe, desta obra nascerá várias, pois o caminho reserva grandes momentos. O saber não ocupa lugar. Viaja nesta obra de Leonardo Rossi Chindombe. A resistência dos materiais presenteou o mundo da ciência. Os princípios da resistência dos materiais são aplicados em diversas áreas da engenharia, incluindo engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia aeroespacial, engenharia naval, engenharia biomédica e engenharia de materiais. Assim, desejamos boa leitura.